Oi pessoal, tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês. Mas antes de voltar pro canal eu precisava gravar esse vídeo que você viu aí no título, o que aconteceu comigo. Muita gente pedindo pra eu voltar, muita gente me perguntando: Pri, por que você sumiu das redes sociais? Por que não tem mais vlog no teu canal? Gente, foram muitas coisas que aconteceram e pra que eu possa explicar tanto por que não tem vlog no canal, tanto o fato de eu ter engordado, que deve ser uma pergunta que você está se fazendo, por que a Pri engordou e o que fez a Pri engordar, e talvez você já tenha até me perguntado nas redes sociais: Pri, você engordou? Por que você engordou? Hoje eu vim aqui para responder a tua pergunta, para tirar a tua dúvida. Então vai lá, pega uma pipoca, senta aí porque o assunto vai ser longo, para que eu possa explicar nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu comigo, tá bom? Bom pessoal, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, depois que eu postar esse vídeo pra vocês, aí sim vocês vão poder entender, né, primeiro como tudo começou e acompanhar todo o meu processo de emagrecimento. Da primeira vez que eu emagreci, eu me arrependi os fios de cabelo de não ter compartilhado com vocês em maiores detalhes, sabe, semanalmente ou quinzenalmente, o meu emagrecimento, o meu processo de emagrecimento com vocês. Eu me arrependi muito de não ter gravado, só que dessa vez eu vou gravar tudo. A gente vai perder peso juntas, eu e você vai poder acompanhar tudo que eu vou fazer pra perder peso. Você vai saber no diário alimentar quanto que eu tô pesando, quanto que eu perdi, tá? E eu vou postar semana sim, semana não, pra gente não ficar se pesando toda semana. Então, uma vez a cada 15 dias eu vou estar postando pra você aqui a minha evolução de peso. E também, depois de um tempinho, a gente vai postar a evolução de foto também, tá bom? Então assiste o vídeo aí pra você entender tudo o que aconteceu comigo nos mínimos detalhes. E não esquece, curte, comenta e compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas podem estar passando por isso que eu vou falar nesse vídeo. São sintomas que muita gente tem, mas muita gente negligencia, acha que é besteira, que é isso, que é aquilo, e não é, gente. Presta atenção nos sintomas que o teu corpo te dá, porque se você não se cuidar, isso pode levar à tua morte. E eu, em alguns momentos, achei que ia morrer. Sinceramente, eu pensei assim: eu vou morrer, eu não vou aguentar, meu coração não vai aguentar. Então, assiste esse vídeo com bastante carinho, com bastante cuidado e compartilha ele, tá bom? Bom, antes de eu começar a gravar, antes de eu começar a falar o assunto do vídeo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo. Se eu não tirar a tua dúvida nesse vídeo, deixa a tua dúvida aqui abaixo para que eu possa responder e assim sanar a tua dúvida, né? É muito importante o teu like, a tua inscrição, você ativar o sininho das notificações, é muito importante para o canal ter crescimento e para que eu tenha um termômetro de saber do que mais você quer ouvir falar. Se é mais de emagrecimento, se é mais vlog, é um público muito equilibrado, então eu preciso aí do teu like, da tua inscrição, do teu comentário, tá bom? Eu preciso que você fique bem pertinho da gente aqui no canal, tá bom? Vamos lá, vamos conversar, gente. Tem criança conversando, andando, tem gente na rua, então tem ar-condicionado ligado, então releva aí os barulhos de fundo, mas vamos focar no assunto principal, que envolve tanto o vlog, porque envolve a minha vida pessoal, quanto a questão de alimentação e emagrecimento. Eu falei pra vocês lá na live que eu ia voltar com o diário de alimentação, mas antes de eu voltar com o meu processo de emagrecimento, eu preciso explicar pra você tudo o que aconteceu, pra que não gere dúvidas, pra que outras pessoas não apareçam aqui no canal. Poxa, por que a Pri engordou? O que aconteceu? Ela tá fazendo tudo de novo? Por quê? Então, se talvez alguém perguntasse nos comentários, você diz pra pessoa: vai lá, assiste esse vídeo, que lá ela explica nos mínimos detalhes o que aconteceu. Bom, vamos lá. Gente, desde o ano passado, do finalzinho do ano passado, que eu estou trabalhando com desafios. Eu tenho um grupo motivacional, eu trabalho com grupos motivacionais de incentivo ao emagrecimento, e é uma boa forma saudável, né? Uma forma saudável de alimentação. Então eu trabalho com isso, eu tenho uma equipe de nutricionista, personal trainer, enfim, uma equipe bem legal que trabalha comigo, e esse é o meu trabalho, eu trabalho de casa, né? A gente trabalha online. E no final do ano passado, por volta de setembro, finalzinho de agosto para começo de setembro, a minha vida começou a ficar um turbilhão. Por quê? Eu ainda não estava fazendo desafios todos os meses, eu fazia muito esporádico. 2 meses sim, 1 mês não, 3 meses sim, 2 meses não, e isso era dessa forma que acontecia. E aí eu decidi criar um portfólio com a minha equipe, montei uma equipe, e aí eu decidi que eu faria desafios todos os meses. Quando isso aconteceu, eu comecei a montar o nosso portfólio, que é esse material que eu tenho aqui, que você já deve ter visto em várias redes sociais, que é esse material aqui. E aí, pra montar isso aqui requer muito tempo, né, muita dedicação.
E você que trabalha fora talvez não tenha dimensão, mas quando se trabalha em casa é pior do que trabalhar fora, porque você não tem feriado, você não tem férias, você não tem horário de expediente, você trabalha a hora que dá. Principalmente a gente que é mãe, esposa, dona de casa, a gente que trabalha em casa trabalha a hora que dá, a hora que depois do almoço, porque tu tem que fazer o almoço, tu tem que mandar a criança pra escola, porque tu tem reunião da escola pra ir, tu tem compromisso com a igreja. Então, quando eu decidi trabalhar, eu ainda não estava preparada, administrativamente falando, né, na questão de organização, para trabalhar, para essa demanda, porque a demanda, a procura pelo desafio foi muito grande. E eu não estava preparada para aquilo, então a minha vida virou uma avalanche, sabe? Mistura de compromissos na igreja, com a casa para limpar, com o filho para cuidar, e aí criança doente, enfim, muita coisa, tudo junto e misturado. E eu comecei a ficar muito estressada, aquilo me gerou um estresse muito grande. E bem nessa época, eu e o Roberto começamos a fazer academia, que foi no finalzinho de agosto para começo de setembro do ano passado, né, de 2017. E quando nós fomos fazer a avaliação, o Roberto descobriu que tinha pressão alta. Ele foi fazer a avaliação e o personal que estava lá avaliou ele e disse que a pressão dele estava 22. Eu falei, o quê? Se a pressão dele tá 22, eu falei, impossível. Tá 22. E aí logo que ele descobriu, ele já estava tendo alguns sintomas já há bastante tempo, ele tinha bastante dor de cabeça. O Roberto sempre reclamou de dor de cabeça. E a gente achava que era travesseiro, que era porque ele dormia mal, porque ele sempre reclamava pela manhã. Era porque ele dormia mal, porque ele roncava, enfim, todos os motivos menos pressão alta. E aí, ele descobriu num dia, nós fomos ao médico. Quando nós fomos ao médico, ele foi, né, diagnosticado, e a médica disse assim, olha só, vamos fazer primeiro o mapeamento, quem tem pressão alta sabe como é que funciona o diagnóstico, vamos fazer o mapeamento durante 15 dias e a partir daí a gente vê como é que vai fazer a questão do remédio, da medicação, que remédio eu vou dar, na quantidade que eu vou dar. Dentro desses 15 dias, ele teve um pico de pressão alta muito grande, muito grande, muito grande. Uma noite ele estava aqui com muita dor de cabeça e eu falei, vamos pro hospital, vamos pro hospital. E ele falou, não, não vou pro hospital. E aí eu comecei a, sabe, perturbar ele para ele ir pro hospital. E aí eu comecei a dizer, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Ele não queria ir e fomos. Por fim consegui convencê-lo, liguei pra mãe dele, falei, olha, ele não quer ir pro hospital, mas ele tá passando mal. Quando nós chegamos no hospital, a pressão dele estava 26. E aí a enfermeira disse, tu não tá sentindo nada? Ele disse, não. Ela, como que tu não tá sentindo nada? Tua pressão tá 26. Ele disse, eu não tô sentindo nada, nem dor de cabeça. E aí fez medicação, enfim, aquela avalanche de descoberta de doença, né? E nós recentemente tínhamos perdido um conhecido com pressão alta, então aquilo foi um baque muito grande pra gente. Logo em seguida veio a minha viagem de aniversário de casamento. Eu fiz 10 anos de casado ano passado e eu faço aniversário de casamento bem no finalzinho de setembro. Eu faço dia 22 de setembro. E aí nós fomos viajar. Quando nós voltamos em outubro, a pressão dele já estava mais estabilizada, ele já tinha começado a tomar medicamento, só que a procura do desafio foi muito grande. E eu estava montando o portfólio e as pessoas procurando o desafio. Foi uma avalanche. Tanto outubro, novembro e dezembro foi uma avalanche. Eu não consegui, eu disse que eu não ia fazer desafio em dezembro devido às festas de final de ano. O pessoal começou pré-fase, e eu acabei fazendo. Então foi assim, uma loucura. Minha vida estava um turbilhão, com o marido doente, com os afazeres em casa, começando um projeto novo, estava tudo muito misturado. Porém, eu sempre me considerei uma pessoa muito calma, sabe? Muito tranquila, sempre fui muito tranquila. Só que eu estava muito estressada e não estava percebendo. E o meu marido reclamando, tu tá muito estressada, tu tá muito estressada, tu tá muito estressada. E eu sempre dizia, é TPM, é TPM. Só que eu comecei a perceber que eu comecei a ficar estressada muito antes de ter né, os sintomas da TPM. Eu ficava estressada desde o dia 1º até o 30º dia do mês. Eu tava emendando uma TPM na outra. E aí passou janeiro, quando chegou em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, eu comecei a ter alguns sintomas físicos. O meu coração acelerava de uma forma que eu sentia falta de ar. Parecia que alguém estava grudado no meu pescoço, me sufocando. Só que eu não falei nada pro Roberto, porque eu achei que era besteira da minha cabeça. Enfim, não comentei nada com ninguém. É muito difícil eu ficar doente, é muito difícil eu sentir dor de cabeça, né? Então eu disse, é besteira. E aí passou fevereiro, chegou março, metade de março, e eu sentindo aquilo todo dia. Até que chegou no finalzinho de março, em abril, já no comecinho de abril, eu tava tendo muito braquicardia. Taquicardia é quando o coração acelera muito, e o meu coração ele ia a 150, 160, e eu comecei a ter braquicardia, que é quando o coração desacelera muito, e muito sufocada, não conseguia respirar, me faltava o ar, a vontade que eu tinha era de pegar um copo de ar assim e botar pra dentro, porque eu puxava o ar e ele não vinha de jeito nenhum. E comecei a ter insônia, e enfim, pra eu perder o sono, gente, tem que ser algo assim, sabe, fora do comum. Porque eu durmo, se eu deitar agora eu durmo, eu tenho muita facilidade pra dormir e sempre foi assim, desde pequenininha.
E aí, isso é devido à pressão baixa. A minha pressão, ela é baixa, não tem nenhum problema de saúde, assim, relacionado a isso. A minha pressão, ela fica entre 9/6, 9/7, é esse parâmetro sempre, sempre é assim. E aí, no comecinho de abril, o meu coração começou a desacelerar muito, 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 e a falta de ar e o estresse, até que um dia eu peguei o aparelho do Roberto. O aparelho do Roberto foi um médico que indicou, então ele estava calibrado, é um aparelho que a gente tem como parâmetro para controle da pressão alta dele. Então não é assim, pegou qualquer aparelho, não. É uma indicação médica e tal. E aí eu fui verificar a pressão, porque eu vim no quarto, o Roberto estava aqui, eu vim no quarto, e eu senti muita falta de ar. Ele disse, o que foi? Eu falei, eu tô mal. E aí eu peguei o aparelho e verifiquei, e os meus batimentos estavam ali 55, 54, e o parâmetro de batimento cardíaco é ali entre 70, 60 a 120, dependendo da pessoa, isso depende muito de pessoa para pessoa, é o normal. Mas deu isso, e aí eu me assustei, fiquei bem assustada, né, 50, 52, 55 batimentos cardíacos, eu tenho algumas fotos, eu vou postando aqui pra vocês ao longo do vídeo. E aí passou. Ele, vamos no médico? Eu falei, não vou. Ele, vamos no médico? Eu falei, não vou no médico, eu tenho muita coisa pra fazer, não vai dar tempo. E aí, deixei, e aí passou. No outro dia, eu precisei ficar sozinha. Gente, essa câmera, ela grava de 10 em 10 minutos, então por isso que houve esse corte aí. Então, aquele dia eu passei muito mal mesmo, e precisei, sabe, me acalmar, fiquei no WhatsApp com algumas amigas, porque eu tava mal, porque tava sozinha, tava apavorada que tava sozinha, sabe, quase chorando. Aí passou, no outro dia eu tava aqui trabalhando e do nada eu senti um aperto no meu coração que parecia, sabe quando tu leva um soco, aquele que falta o ar? Foi assim, do nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei a me segurar assim, e aí fui ver os batimentos cardíacos, eles estavam 47. E aí o Roberto, praticamente obrigado, nós vamos pro hospital agora. E aí fomos, quando chegou lá, a médica viu glicose, viu tudo, tá se alimentando? Tô me alimentando, tô comendo normal. Não, ela disse, realmente, tua glicose tá normal, tá tudo normal. Tua pressão, né, pra baixa tá normal, né, porque eu tenho a pressão baixa, eu já tenho esse histórico. Então ela disse, vou te encaminhar pro médico que tá no plantão. E aí eu fui conversar com o médico, e o médico, era uma médica na verdade, e ela começou a perguntar todo o meu histórico. Você trabalha em casa, sim, é casada, tem filho, quantos filhos, como é que é o teu dia a dia, como é que é a tua rotina, como é que foram os últimos meses, enfim. E aí eu fui explicando pra ela, e ela disse assim, olha só, o que tá me demonstrando é que você tá com uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, é por isso que você tá com falta de ar. E aí ela me encaminhou pro hospital e disse, você tem que ir pro hospital, porque aqui eu não tenho como fazer oxigênio em você, né, a gente foi num pronto atendimento, num pronto-socorro, e aí eu, né, procurei o hospital, ela disse, mas é isso. E aí eu fui, fiz a consulta com o médico, fui diagnosticada com síndrome do pânico e crise de ansiedade. E aí comecei a fazer um tratamento com fluoxetina. Muito ouve-se falar desse remédio, a maioria das pessoas que toma emagrece. O que não foi o meu caso, porque também está na bula, eu vou procurar direitinho, vou postar aqui pra vocês, que ele engorda também, ele tem essa questão de peso. Mas eu comecei o remédio, não vou explicar maiores detalhes sobre o remédio, porque é um remédio perigoso, tá? Não é um remédio qualquer. Eu fiquei apavorada o quanto ele mudou a minha cabeça e o meu corpo, sabe? Eu fiquei apavorada. E eu não tô falando de peso, eu tô falando dos sintomas que ele dá, né? Do efeito colateral do medicamento. É incrível, gente. Enfim, gente, eu tive muita coisa ruim de efeito colateral com esse remédio. Tive algumas coisas boas, sim, ele dá mais disposição, enfim. Eu não quero falar dos efeitos colaterais porque eu não quero induzir ninguém a tomar esse medicamento, até mesmo porque ele é um medicamento que você só consegue comprar com receita médica, tá? E aí fiz o tratamento durante 3 meses, só que foi tudo ok. Ele começa a fazer efeito, esse medicamento ele começa a fazer efeito depois do 21º dia, né? A médica até falou pra mim, tu vai achar que o remédio não tá fazendo efeito, não para de tomar, porque ele só começa a fazer efeito a partir da 2ª, 3ª semana. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, continuei o tratamento e tal. Quando eu entrei no 2º mês, né, na 2ª cartela, que eu voltei lá pra pegar a receita pra poder comprar o remédio de novo, eu comecei a notar um ganho de peso muito grande. Muito grande. Mas, né, ainda estava conseguindo me controlar ali na alimentação. Quando eu fiz a pausa do remédio, porque eu precisava parar de tomar o remédio pra ver se eu ia continuar, existe uma pausa, você faz uma pausa pra ver se você vai continuar
o remédio, né, voltar a tomar o medicamento, ou parar de ver se o tratamento fez efeito, você para de vez e ok. Quanto a isso, eu ainda não quero entrar nesse mérito, porque eu ainda estou na pausa do medicamento. Tive alguns sintomas, sim, de crise do pânico, de síndrome do pânico e crise de ansiedade, né, como taquicardia novamente. Até domingo retrasado eu tive isso, mas ainda não chegou a hora da minha consulta, então quando chegar o médico vai decidir o que ele vai fazer, eu ainda não quero entrar nesse mérito. E aí foi que ocasionou o meu ganho de peso, tá, gente? Então, a pergunta que todo mundo tá se fazendo, que é, Pri, por que você ganhou peso? É realmente algo clínico, tá? Eu tive uma doença, né, uma síndrome que não é normal, devido ao estresse, devido à sobrecarga, eu não estava preparada para aquilo naquele momento, e foi tudo, sabe, um solavanco só, como um tsunami, uma onda enorme que derruba tudo de uma vez só. O ideal seria que ele fosse feito aos poucos, né? Fazer as coisas aos poucos, o que não aconteceu. Então, estou melhor, né? Graças a Deus. Eu tenho, de vez em quando, um pico ou outro. O que aconteceu semana retrasada foi devido a uma outra mudança que aconteceu na minha vida, que ocasionou muita ansiedade, né? Enfim, você vai ficar sabendo nos vlogs, nós voltamos para a nossa igreja, eu estava na Paz e Vida, voltei para Brasil para Cristo, e aí fui ministrar, e para mim é uma responsabilidade muito grande essa questão de ministrar, e ministrar num altar diferente, com pessoas diferentes, enfim, acabou gerando essa ansiedade muito grande, né? E então teve resposta, foi por isso. Enfim, gente, o que aconteceu comigo foi isso. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e crise de ansiedade. Eu jamais imaginei que eu fosse falar isso pra vocês, porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu sou uma pessoa muito calma. Muito calma. Eu achava que era. E aí acabei vendo que não é bem assim, que a questão de eu guardar muito e querer levar o mundo nas costas não é legal. Então, se você está tendo esse tipo de sintoma, procure um médico, porque eu sei o que você está sentindo. Crise de ansiedade é algo que chega a um ponto de ficar tão forte. É um sintoma psicológico, é uma doença psicológica que está no teu cérebro, que chega a um ponto de ficar tão forte que te dá sintomas físicos, que foi o que aconteceu comigo. Então, se você está tendo esse tipo de sintoma, o que eu indico para você é procure um médico. E não faça, pelo amor de Deus, não faça uso de medicamento nenhum para depressão, para síndrome do pânico, para crise de ansiedade, enfim, de um modo geral, sem acompanhamento médico. Por favor, não faça, porque os efeitos colaterais que eu tive, gente... Enfim, o meu corpo engordou, mas o meu psicológico também foi afetado. E não quero voltar a tomar o remédio, mas se eu precisar voltar, né, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de efeito colateral. Ele teve uma melhora muito grande na minha calma, eu fiquei muito calma, eu fiquei muito produtiva, sabe? Eu estava produtiva a um nível, assim, incrível, só que tem outros efeitos colaterais que... Talvez, se vocês quiserem saber, eu posso gravar um vídeo futuramente, tá? Então, deixa aqui no comentário. Pri, fala pra gente mais a fundo sobre os efeitos colaterais do medicamento, eu posso falar assim pra vocês, tá? Então, foi isso que eu tive, gente. Agora sim, a gente vai retomar a reeducação alimentar, porque eu já estou sendo acompanhada por um médico, continua o acompanhamento médico, ele continua, a gente só tá fazendo a pausa do medicamento, mas o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ele continua, tá? Não tenha vergonha de dizer que você vai a um psiquiatra, gente. Foi o seu tempo, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação e consegue entender que ele é um médico que trata da nossa cabeça. Quando a nossa cabeça está confusa, quando a nossa cabeça está bagunçada, que chega ao ponto de dar sintomas físicos, né, de você sentir dores psicológicas, você precisa de um acompanhamento médico. E o psicólogo e o psiquiatra são as melhores pessoas que podem te ajudar nessa hora. Eu sei que talvez vão ter pessoas cristãs que estão assistindo esse vídeo e vão dizer: Pri, mas por que você não procurou ajuda divina, ajuda de Deus? Gente, eu sou do seguinte pensamento: Deus, ele tem o poder para curar todas as doenças? Tem, mas nós também não podemos ser negligentes com a nossa saúde. Vou usar um exemplo aqui com vocês. Houveram pessoas que questionaram o fato de eu ter operado, né, ou levado a minha filha para os médicos operarem o coraçãozinho dela pela cardiopatia que ela tem. Ah, Pri, mas por que você não orou? Você não pode. Teve gente que me disse: você não pode operar a tua filha porque você vai demonstrar que você não tem fé em Deus. Gente, desculpa, eu não acredito dessa forma, tá? Então, se você é cristão, se você é cristã, procura ajuda médica. Eles são anjos de Deus enviados à Terra para curar a gente, para acompanhar, diagnosticar e nos orientar ao medicamento certo, para que nós possamos, sim, ser tratado e curado, ok? Tá bom?
Um super beijo a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho que eu recebi. Foi imenso, foi incrível. Você que é mãe, você que é esposa, você que é muita coisa, tudo junto e misturado, você precisa dividir essa carga com alguém, você precisa ter alguém pelo menos para conversar. Talvez você não tenha alguém que vai te ajudar a lavar louça, que vai te ajudar a cuidar dos teus filhos, que vai te ajudar com o teu trabalho, mas você procure alguém que você possa desabafar, que você possa dizer, olha só, preciso de ajuda. Você não é uma super mulher e nem vai ser menos mulher se precisar declarar isso, preciso de ajuda, tá bom? Então, o meu conselho para você, mulher, que às vezes se sente sobrecarregada, e para você, homem também, que às vezes está sobrecarregado, procura ajuda, procura um amigo para desabafar, procura ajuda física, sabe? Procura alguém para te ajudar a lavar louça, alguém para te ajudar com os afazeres diários, mas não se cala, porque isso pode sim te matar. E teve momentos que eu achei que eu ia morrer, de tanta falta de ar que eu estava sentindo. Tamanha falta de ar devido à sobrecarga do trabalho, do dia a dia, dos filhos, da casa. Isso não é fraqueza pra ninguém. Isso é algo natural e é normal acontecer. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que a gente é capaz de tudo. Eu consigo, eu posso, eu faço, e não é bem assim. Todos nós, seres humanos, precisamos de ajuda, de braços, de mãos que vão nos ajudar, tá bom? A câmera parou de novo, gente, mas vamos lá, vamos se despedir. Então não esquece de deixar o teu joinha, de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque muitas pessoas podem estar passando por isso, tá bom? Inclusive, um dos fatores de ganho de peso é a ansiedade. Então vamos rever, cuidar da nossa saúde. A partir de agora teremos aqui um acompanhamento semanal de emagrecimento e vocês vão poder acompanhar todo o meu processo de emagrecimento, tá bom? Super beijo, fica com Deus. Tchau!